prazer estar aqui com vocês hoje. E eu já apresento o pessoal aqui da equipe, né? Então, vamos dar início aqui à palestra. A gente vai falar sobre fenômenos naturais e mudanças climáticas, né? Então, é uma temática que está muito em alta, né? Digamos assim. E a Gisele sugeriu, na verdade, eu queria falar mais sobre fenômenos naturais, ela falou da questão climática e é uma boa oportunidade até pelo que está acontecendo, né, atualmente no Brasil, e ela mencionou da importância das atualidades para vocês estarem por dentro disso aí, eu acho que acabou casando bem. Bom, a gente tem um laboratório na universidade, que é o LANESE, Laboratório de Neotectônica e Sismológico. Tem a ver com tectônica de placas, vocês devem ter visto isso já, né? Uma tectônica mais recente. E terremotos. Então a gente tem trabalhado com os terremotos no Espírito Santo. Apesar das pessoas não saberem, a gente tem terremotos. Inclusive era o segundo, hoje é o terceiro maior terremoto do Brasil, aconteceu em Vitória. Mas a gente pode falar isso numa outra oportunidade, que hoje é sobre outro assunto. Eu vou apresentar rapidamente aqui a logo do nosso laboratório. Então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar o link. E vocês são sempre bem-vindos, todos os estudantes, no nosso laboratório na universidade, que é o LANESE. A nossa equipe, então, atualmente, né, sempre acaba tendo um rodízio, né, dos pesquisadores. Então, atualmente, eu sou a coordenadora do laboratório e a gente tem os integrantes que estão todos aqui, com exceção do Tiago. Com exceção do Tiago, mas a Mariana está ali, o Richard, Lucas, Jailson e o Marcos. Então, são todos eles que trabalham comigo, alguns da pós-graduação, outros da graduação, mas são bolsistas. E trabalham já com iniciação científica. O que é isso? É iniciar já uma carreira de um jovem cientista na universidade e produzir alguma coisa relacionada à ciência. E esse é um dos projetos que a gente tem lá, que é trazer para a sociedade o que a gente produz dentro da universidade. Isso começou com uma ideia minha na pandemia, né, de poder divulgar, que a universidade fica muito longe da sociedade, do que a gente faz, as pessoas questionam muito isso. Então a nossa ideia é poder divulgar isso. E hoje, eu fico muito honrada por isso e agradeço a Gisele, é a nossa primeira atividade desse projeto de poder estar em contato com a sociedade fora da universidade e trazer o que a gente estuda lá. Então é um dos nossos temas, isso aí na universidade. Bom, eu dividi em 3 partes principais, né, que são os fenômenos naturais, as mudanças climáticas e o estudo de casos do Rio Grande do Sul, que a gente conversando com a Gisele achou mais interessante, né, que está acontecendo ainda, né, o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito delicado, infelizmente, e a gente vai ver, inclusive, o porquê disso. Bom, por que fenômenos naturais e não desastres naturais, né, ou desastres? Muitos locais, principalmente na mídia, as pessoas falam muito em desastres naturais e não em fenômenos, né? Quando a gente fala de fenômeno, é uma coisa, fica até redundante falar em fenômeno natural, que é um fenômeno da natureza. É algo que já existe no planeta Terra. O planeta Terra ele é natural e ele vai tendo a sua dinâmica natural por consequência do que é o nosso próprio planeta, né? Então esse é o primeiro questionamento, né? Por que fenômenos naturais e não desastres naturais? A gente vai ver exatamente isso. Bom, aqui algumas figuras mostrando, né, que é cheia de um rio, aqui um rio passando, né? Aqui um movimento de massa, essas áreas aqui desnudadas, que a gente chama, onde não tem vegetação, são áreas onde a gente vê o que a gente chama de cicatriz do que aconteceu, né? Não é o processo mais. Movimento de massa é deslizamento de terra, queda de bloco, essas coisas que vocês devem ter ouvido já falar bastante. E aqui um tornado. Aqui as figuras um pouco mais dinâmicas, né? Mas a gente vê a enchente, um tornado e um movimento de massa. Se a gente reparar, não tem população envolvida. Está acontecendo na natureza e não tem ninguém aqui, né? Então, isso aqui é um fenômeno natural. Isso acontece o tempo todo na natureza, desde que o mundo é mundo. A gente esteja aqui ou não. Isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer desde que o planeta exista. O planeta Terra, no nosso caso. Vulcanismo e terremoto. Não sei se vocês se recordam aí, já estudaram sobre terremoto, o que causa. Cadê o Lucas? Quer falar alguma coisa aí, Lucas? Eu acho que a imagem é bem intuitiva, né, sobre principalmente terremoto ali. A gente tem esses 2 blocos que foram, em caspas separados, né, por uma falha,
onde você vai ter o foco hipocentro, que é basicamente por onde acontece o tremor, né, ele vai se espalhando. Então ali você teria uma parte mais frágil da rocha. Você teria uma parte mais frágil da rocha. Essa parte ela acaba sofrendo movimento, porque ela sofre muita pressão e ela causa o terremoto, né? E aí tem a diferença entre epicentro e hipocentro. O epicentro é o ponto onde você vai sentir ele, né? O primeiro ponto da onda chega, entre aspas. E o foco seria o hipocentro, né? Que é onde realmente aconteceu. A gente consegue determinar basicamente o epicentro através de um mecanismo, né, chamado sismógrafo, e usando 3 sismógrafos ou mais a gente consegue triangular a posição do epicentro do ocorrência terremoto. E os terremotos são relacionados à movimentação das placas tectônicas, vocês já devem ter ouvido falar bastante disso, né? Então, isso aí, a gente está aqui, mas as placas tectônicas estão aqui embaixo da gente se movimentando o tempo todo, elas não param. E os terremotos acontecem diariamente, em vários limites de placa. A gente está aqui, está acontecendo vários terremotos aí no planeta, inclusive no Brasil, né? Aqui, magnitude mais baixa. Bom, eu acabei esquecendo de falar, mas a minha especialidade é exatamente essa questão do terremoto, né? Eu estudei, o meu doutorado foi sobre tectônica no Espírito Santo, então é sobre isso que exatamente assim, a maior parte das nossas pesquisas, mas a gente tem muita pesquisa relacionada aos movimentos de massa também, mas relacionada a esses fraturamentos da crosta, essas falhas geológicas, né? Que geram terremoto, por exemplo. Então, vulcanismo e terremoto seriam também exemplos, né, de fenômenos naturais. Então, eu acabei trazendo exemplos e agora falando dos desastres. Se vocês repararem agora, as imagens a gente tem, ó, eu tenho um rio, antes eu tinha um rio também, só que eu tenho o quê? Uma densidade populacional aqui na margem dele, né? Eu tenho um tornado que está um pouco escuro para ver, mas tem um carro aqui. E aqui eu trouxe um esquema para mostrar, vocês vão ver várias vezes essa figura, que eu quero chamar bastante atenção, que é exatamente para entender o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu tenho o rio, essa parte em azul, que ele faz essas curvas que a gente chama de meandro, aqui são os meandros abandonados, isso é um processo natural de qualquer rio, alguns têm mais meandros, outros são mais retilíneos, mas geralmente a gente encontra isso. E aqui é uma planície aluvionar, aqui é o limite dela, onde começa o verde, né? Então, todo rio na natureza, não importa o tamanho dele, ele vai ter uma área que ele precisa fazer a sua dinâmica, ele precisa andar, ele precisa se movimentar, ele precisa fazer isso aqui. Em algum momento, e se chover muito e receber bastante água por algum motivo, aí que ele vai encher realmente e vai transbordar para as margens, né? Lembra da dádiva do Nilo, né? As aulas de história, quando tinha, você deve ter ouvido isso. Eu sempre lembro, do Planície Aluvional, eu sempre lembro dessa frase, porque o rio transbordava e aquelas áreas ficavam férteis. Lembram disso? Então, aqui eu já tenho uma enchente, já não é um fenômeno, né? O rio encheu e, olha, pegou toda essa área, o tornado pegou essa casa. Então, aqui eu tenho um desastre. Por quê? É um fenômeno da natureza, mas que está relacionado à sociedade. Então, eu vou trazer um desastre, uma catástrofe, diferentemente do que é um fenômeno da natureza. Outro exemplo de desastre que é algo mais recente, né? Isla de La Palma, não sei se vocês lembram, isso aqui foi em 2021, 2022, acho que 2022, nas Ilhas Canárias, que tiveram um episódio de vários terremotos que foram causados por causa dessa erupção vulcânica. E essa erupção vulcânica aconteceu num local onde tinha uma densidade populacional muito grande. E as pessoas tiveram que sair daqui, não sei se vocês lembram, isso foi muito passado na televisão. E quando a gente tem, né, as pessoas próximas, a Islândia é um exemplo disso, né, um país que está exatamente numa ilha vulcânica, inclusive teve também um outro problema de vulcanismo recente lá, então isso acaba gerando um problema e pode acontecer um desastre, né, ou uma perda nesses locais. E os terremotos, quando a gente fala de terremoto, eu acabei de falar, está acontecendo terremoto, mas pode estar acontecendo lá no meio do oceano, não tem problema nenhum. Não está afetando ninguém, a natureza está se movimentando e faz parte dela, é natural. Só que quando isso afeta os locais onde a gente tem, o Japão, por exemplo, o Japão está no limite de 3 placas tectônicas importantes. Então o país todo está suscetível a acontecer tremor, e eles já sabem disso. A grande questão é, tanto para o Japão quanto para a gente que mora em áreas de risco, aqui no Brasil, por exemplo, né? Por que a gente resolveu morar e o que fazer? Né? A grande questão, eu acho que tem que se perguntar é exatamente essa. Daqui
a gente vê o desastre de um terremoto, o que acontece, né? A devastação. Então, dependendo da magnitude do terremoto, né, o quanto forte ele for, ele vai destruir ou uma cidade, ou várias cidades, ou um local maior, e às vezes ele é sentido em quilômetros mais à frente. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, recentemente, né, 2022, 2023, nós tivemos episódios de terremotos que as pessoas sentiram. Lógico que não teve uma catástrofe como essa, porque os terremotos no Brasil acontecem em magnitude muito baixa. Então, geralmente, a média aí de 3, né, os terremotos do Brasil. No Nordeste é um pouquinho maior, mas aqui no Espírito Santo ele é menor, mas as pessoas sentiram. Em Vitória, já sentiram em Pancas. E recente, estou falando de 2022 e 2021. Então, são terremotos conhecidos aí por nós, né? De tsunamis, né? Vocês tem vários filmes que retratam isso, que nada mais é do que os antigos maremotos, né? Então, são terremotos que acontecem na água. Então, estou na margem costeira ali, esse terremoto acontece, o volume de água vai subir e vai, se tiver a população perto, vai atacar essa população. O movimento de massa está mais próximo da gente, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, aqui em Vitória, né? Muitas pessoas habitam os morros, as partes mais elevadas, e quando a gente tem o episódio de chuva, dependendo desse material, se ele for mais friável, não for tão, né, rígido, digamos assim, ele vai escorregar, ele vai descer. E aí, além de poder acontecer uma tragédia, matar pessoas, pode destruir casas e acontecer uma série de coisas. Aqui são exemplos clássicos do Rio de Janeiro, a gente está vendo o processo, né, na cicatriz do processo, na verdade. E aqui as casas, olha, isso aqui é muito clássico, né? Cicatriz de deslizamento e aqui uma população muito grande. Então, o Morro da Carioca, isso aqui é um exemplo clássico de 2010, mas a gente tem exemplos aí quase todo ano, geralmente no verão. A gente tem chuva em abundância, né? A gente vocês estão lá nas férias de vocês e vem aquela notícia horrível do que aconteceu. Aqui, essa parte mais dinâmica, onde a gente vê um movimento de massa pegando uma estrada, ou seja, um movimento de massa enorme, aqui é um pedaço dela que tiveram vários outros menores, mas interditando essa estrada aqui. Bom, as mudanças climáticas, então, na verdade é uma temática, é uma temática multidisciplinar, né? Vai falar de clima, vai falar de processo geológico e geomorfológico, né? Ou seja, terremotos, enchente, vai falar de mapeamento, vai falar de sociedade. Então, para falar de mudanças climáticas, vocês devem ter ouvido isso. Então, vários profissionais acabam atuando na área. Pessoas especialistas em vegetação, pessoas especialistas em crosta terrestre, pessoas especialistas em clima, especialistas em estudar o que vai afetar na sociedade, planejamento urbano. Então, vários profissionais de diversas áreas, humanas, naturais e físicas também, acabam atuando para poder estudar essa questão. Que ela tem uma causa natural também, apesar de a gente ter uma aceleração, digamos assim, por causa da sociedade, é uma questão natural, a própria natureza. Aqui eu botei um esquema para mostrar que desde que a Terra é Terra, ó, a superfície da Terra o planeta Terra, tem 4,5 bilhões de anos. Aqui é o início dela. Se a gente observar, aqui é mudança de temperatura e aqui de chuva, tá? Se a gente observar, a gente tem períodos frios e quentes. Ó, era frio, depois quente, frio, quente, quente e agora frio. E a precipitação também, ó, períodos mais úmidos e secos, e vai oscilando. Então, desde que a Terra é Terra, a gente nem existia, o ser humano nem existia, a gente já tinha uma alteração climática. Certo? Então, isso é do planeta. A gente está onde hoje? Aqui, ó, no Quaternário. E no próprio Quaternário a gente tem diversas outras menores aqui. Vocês viram aquele filme Era do Gelo, né? Então nós tivemos várias eras do gelo. Atualmente a gente está no período interglacial, entre um período que teve mais gelo e que teve menos gelo, né? E isso não é específico, então, só de onde a gente está vivendo hoje, do que está acontecendo, mas do que já aconteceu no planeta Terra esse tempo todo. Então não é exclusivo de agora. Isso já aconteceu em outros momentos do planeta. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E tem algumas explicações, né? Aqui só para mostrar a extensão, vários trabalhos mostram o derretimento e a extensão das geleiras. E as causas disso, naturalmente, sem o homem interferir, por natureza, a gente tem atividade solar, então geólogos, geofísicos, geógrafos, astrônomos estudam isso,
modificação na atmosfera terrestre, isso é natural. Isso não está sem interferência de dióxido de carbono, não estou nem discutindo isso ainda. Variações no campo magnético terrestre e a teoria astronômica de Milankovitch, que é uma das mais importantes que eu vou falar um pouco mais, que tem a ver com a curva de variação da insolação. Então, à medida que a gente muda essa insolação, né, o ângulo solar com a elíptica da Terra, a gente vai ter uma alteração climática também, do próprio planeta. Isso é natural, isso não tem a ver com o homem, isso é do próprio planeta Terra. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, que isso é muito específico, mas a excentricidade da órbita, a elíptica e os equinócios acabam interferindo na mudança climática por natureza. E as mudanças climáticas, quais são os efeitos dela, né? Acaba criando um zoneamento climático global e modificação da atmosfera, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, modificou o clima, né? Não sei se vocês ouvem os pais de vocês falarem, na minha época, eu não era assim, o verão funcionava dessa maneira, eu sabia exatamente quando ia chover, as águas de março não existem mais. E era realmente isso, essas coisas realmente, elas têm mudado significativamente. E a gente tem as variações eustáticas, que tem a ver com a crosta terrestre. Isso vai influenciar onde? Na erosão, na sedimentação, o que é isso? É quando a gente desgasta, né? Erosão desgasta o planeta, sedimentação é quando a gente tem a sedimentação de material e aqui a formação de solo, né? Pedogênese é a ciência que estuda os solos, a gênese do solo. E a influência na velocidade de rotação da Terra. Esses são os efeitos que daria na Terra se a gente está aqui. Isso ia acontecer na natureza, a gente estando aqui ou não. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse momento. E quais são as causas para a sociedade? No caso da sociedade, a gente vai ter principalmente a queima de combustíveis fósseis, né? Então, queima de carvão e principalmente petróleo ou gás. Não só nos nossos carros que a gente usa, mas as próprias indústrias acabam utilizando esses combustíveis fósseis e vão soltar esse dióxido de carbono principalmente, que é a maior quantidade, e vai alterar, porque vai criar um efeito estufa no planeta e vai recobrir para reter o calor e a temperatura da Terra acaba aumentando. E aumentando a temperatura do planeta modifica todo o sistema atmosférico, né? Então, a fabricação de produtos tem a ver com isso também, o desmatamento florestal também tem a ver com isso, né? Que as florestas, elas absorvem o dióxido de carbono. Então, se eu acabo com elas, quem que vai absorver o dióxido de carbono? Ninguém. Então, o efeito estufa vai ser maior, a temperatura vai ficar mais elevada. Então, por isso a importância de não desmatar. Por isso que a gente ouve toda hora na televisão, não, desmatamento, cuidado com o desmatamento, áreas degradadas, tem que ter verde. Exatamente por isso, porque é uma proteção natural que a gente tem. Uso do transporte, produção de alimentos, energia nos edifícios, nas nossas casas, por exemplo, excesso de consumo, tudo isso tem a ver com as causas das mudanças climáticas, que todas, transporte, por exemplo, é um exemplo clássico, tem a ver com o consumo dos combustíveis fósseis, né? A queima dos combustíveis fósseis. Então, a mudança no clima, especialmente temperatura e precipitação, e causa uma série de processos com consequências sociais, que é o que a gente vive. Esse seria um exemplo deles, né? É um movimento de massa, uma queda de bloco aqui, ó, e deslizamento de terra, desculpa, acontecendo aqui nessa área. Temos vários tipos, né? Então, de acordo com o material, a gente vai ter diversos tipos. Eu não vou entrar no mérito disso aqui, que seria uma aula só para isso, mas só para mostrar para vocês que existem vários tipos de deslizamentos e desmoronamento de terra, e isso vai variar de acordo com a declividade e de acordo com o material. Não sei se vocês observaram, às vezes a gente tem uma área muito inclinada, mas chove e ela não desce. Porque às vezes o material é muito coeso e aí não choveu tanto assim. Então depende da intensidade, quanto tempo que a água ficou ali filtrada, vai chovendo. Porque às vezes chove 5 dias seguidos, aquilo cai. Choveu 2, às vezes não, porque não deu tempo da água infiltrar, ficar ali e fazer com que o material ceda e desça. Aqui é um exemplo clássico aqui de Cubatão, até é uma capa de um livro, esse aqui, ó. Todos esses risquinhos marronzinhos são cicatrizes de processo de movimento de massa. E aqui em Santa Catarina. Então, várias serras do Brasil apresentam isso, não só na região sudeste, a gente vê mais na região sudeste noticiado, né? Mas isso acontece no Brasil inteiro. Nesse caso, diferentemente do Rio Grande do Sul, aqui, na verdade não no Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre, lá é uma área mais baixa que a gente vai ver. Aqui a gente tem uma área mais elevada, então é um outro processo atuando. Lá as enchentes acabaram atacando mais. Aqui, ó, vocês veem o estrago que fez no asfalto, né? Exatamente, vocês já devem ter visto passando
em alguma estrada por isso aqui. Isso aqui é a natureza que faz, porque o homem veio e construiu esse asfalto aqui, margeando uma área que tem suscetibilidade a escorregamento ou esmoronamento. E as enchentes, né, que eu tinha mostrado essa figurinha antes, falei que ela sempre vai aparecer, as enchentes, que nada mais é do que a cheia natural de um rio, que quando pega uma área habitada, vira uma, aqui é legal de ver que a gente vê ó, o rio aqui no meio, aqui a planície aluvionar, aquela planície zona lá, tá vendo? Ele pega toda essa área, que provavelmente é uma área de plantação, aqui a margem dela, a planície aluvionar acaba aqui, onde começa a subir o relevo, e ela toda alagada. Então todo rio precisa disso. Não sei se vocês já viram notícia de São Paulo, né? Quem conhece São Paulo, já esteve em São Paulo. São Paulo cresceu a margem do rio Tietê, né? O famoso rio aí, porque metrópole, cidade muito conhecida, e tem episódios de enchente. Cresceu uma cidade gigantesca na margem de um rio. Exatamente o que aconteceu aqui. Aqui não tem ninguém, mas imagina se tem uma cidade. Essa é a grande discussão, né? E por que as pessoas estão ali? Aqui é para mostrar as áreas de risco geológico e geomorfológico, exemplo de Vitória, né? Aqui é o trabalho do Thiago, que não pôde estar aqui hoje, que é um dos nossos integrantes lá do Lanese. E aqui, ó, quanto mais vermelho escuro, mais suscetível a deslizamento, né? Aqui é aquele canal de Vitória, ó. Vitória é uma ilha, né? Então, Vitória é uma ilha, a gente está na parte insular aqui, e aqui eu estou na parte continental. Então, quem mora ali Jardim da Penha, Jardim Camburi, Mata da Praia, não mora na ilha, tá? Mora na parte continental. Então, quando a gente atravessa ali para cá, tanto é que a gente tem 3 pontes para atravessar, né? Vocês conhecem, devem conhecer Vitória. E aí a gente chega na ilha. Então, aqui são as áreas de risco, as partes mais escuras, e as áreas de menos risco. Tanto é que correspondem às áreas mais baixas, nesse caso aqui, né? Onde a gente tem um relevo mais plano. Sociedade, então, ocupa essas áreas e acaba sofrendo. Margem do rio, movimento de massa, placa tectônica, estou no limite dela ali, vulcanismo, estou morando próximo. Então, são áreas da natureza que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para poder habitar. Bom, o caso do Rio Grande do Sul, a primeira coisa, o clima. Então a gente tivemos um forte evento, na verdade o El Niño está no final dele, já está no Laninha, que aconteceu aqui, né? As águas do Oceano Pacífico começam a esquentar e tem um forte aquecimento do Oceano Atlântico também junto com isso, e jatos de umidade da Amazônia, que eles são desviados pela Cordilheira dos Andes, que a gente tem aqui, ó, que foi produzida por uma placa tectônica, né, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então a gente tem uma cordilheira elevadíssima, que ela acaba barrando isso daqui e desvia para essas nuvens chegarem mais no sul do Brasil. E o resultado disso é que nuvens carregadas vão ser despejadas aqui no Rio Grande do Sul. Então, geograficamente, o Rio Grande do Sul está numa área onde ele recebe essa caracterização climática favorável já para isso, né? Geograficamente falando. Mas não é só o clima que tem a ver com isso. O relevo da região também influencia. Então a gente tem aqui ó, a parte alta, que é o estado do Rio Grande do Sul, né, que a gente chama do Planalto dos Araucárias, aqui os derrames basálticos, né, as rochas vulcânicas famosas aqui no Brasil. Uma área mais baixa, que é a Depressão Central, e aqui embaixo, áreas mais baixas ainda. Porto Alegre está aqui, ó, exatamente aqui. Aqui. Então vejam bem, ó, aqui a parte alta. Choveu, o rio, ele vai nascer na parte mais alta, né? A cabeceira do rio está lá na parte alta, na montanha lá. Aí vai receber toda essa água. Imagina esse monte de água drenando e vai vir para escoar aqui. E vai vir para essa lagoa. E depois dessa lagoa tem uma pequena conexão com o mar. Mas assim, o destino final dessa toda a quantidade de bacia hidrográfica que tem aqui é chegar e desaguar aqui nessa lagoa. Poderia desaguar em outro rio, poderia desaguar no mar, né? A gente tem várias bacias hidrográficas conectadas também. Quer falar? Como o professor falou, ali a gente tem um relevo mais alto, então para explicar as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente estuda muito isso na hidrologia também. Ali a gente tem um fluxo de entrada muito grande de chuva e depois a gente tem um fluxo de saída muito baixo. Então, a gente tem muita água chegando ao mesmo tempo
e pouca água saindo. Por isso também que a gente tem essa crescida muito rapidamente e por isso que as cidades aqui também estão ocupando uma bacia aluvionar, como ela mostrou naquela figura. Então, tudo está conectado para explicar também as enchentes. Então, a gente tem clima, hidrologia, geomorfologia, tudo em conexão. Obrigado, Jailson. Então, aqui, ó, um mapa resumido da hidrografia. Claro que essa hidrografia é mais detalhada, que está numa outra escala, né? Muito mais detalhe. Aqui é a delimitação de uma das bacias, nós temos várias. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Cada pontinha dessa aqui é onde o rio nasce e ele vai receber muita água. Imagina, ele vai canalizar para cá. Então, ele vai ter uma energia muito grande. Porto Alegre está aqui, ó. Imagina, todo mundo vem para jogar para cá. Aí o rio vai fazer o quê? A planilha de inundação dele é isso aqui. Ele vai transbordar e vai pegar a cidade de Porto Alegre. Não tem outra saída, não tem como ser diferente. Infelizmente. Então aqui está uma imagem de satélite mostrando o Rio Guaíba, né, que é o rio principal aqui. Porto Alegre está aqui, ó, na margem dele aqui, ó, certo? Essa parte mais marrom são sedimentos em suspensão, né? Vocês já devem ter ido à praia e ter observado que quando vem a onda mais forte, a água fica meio marronzinha e depois ela fica mais limpa. É porque a energia ali é maior, a água se movimenta mais, o sedimento fica em suspensão, ele fica flutuando ali na superfície, depois ele vai descendo devagarinho. Como aqui está vindo uma quantidade muito grande de chuva, trouxe uma galera de sedimento lá de cima e ficou aqui. Então a quantidade de sedimento aumentou. Ficou aqui aprisionada. Em outro momento, provavelmente, isso aqui ficaria numa cor mais azul. Então, as imagens de satélites são instrumentos importantes para a gente poder estudar vários elementos da natureza. Você quer falar um pouquinho, Marcos, sobre isso aí? Aqui outra imagem de satélite, ó, mostrando o antes e o depois. Então, Porto Alegre está aqui. Aqui é como ele ficaria normalmente, né? Tanto é que está azulzinho. E aqui como é que ele está depois da tragédia. Olha como é que isso aumentou, né? Então, a planilha de inundação do rio vem mais ou menos aqui, essa parte toda baixa, aqui, ó, tá vendo? Pela própria imagem, eu consigo delimitar a planilha de inundação. E aí pegou isso tudo, porque o rio transbordou e acabou acontecendo essa enchente, por uma série de razões. Então, vejam bem, não é só a água, não é só a chuva, né? E não é só a quantidade. Tem um relevo ajudando isso, tem a própria ocupação urbana influenciando isso, tem a própria hidrografia, ou hidrologia, ou hidrogeologia ajudando nisso. Então, a natureza ela é sistêmica, a gente não pode olhar uma coisa só, né? Então, a chuva por si só não causa só isso. Então, são mais elementos que estão relacionados a isso, inclusive a frequência. Aí um esquemazinho mostrando a cheia, né? Se a gente olhar ali, ó como é que é fininho, pegou para a inundação dele toda. Isso é um processo natural. E aqui Porto Alegre antes e depois, né? Ó, depois, quando fica marronzinho é o quê? Sedimento suspensão. Então chegou muita água trazendo muita sedimento, é o quê? Um material, como se fosse sedimento da praia. A pessoa pisa na praia, aquilo ali é sedimento. São materiais mais friáveis. Vale do Taquari, isso tudo na região do Rio Grande do Sul, o antes e o depois do que acontece. As imagens de satélites ajudam a gente a entender isso. Novo Hamburgo e região, olha. São Leopoldo foi também uma das maiores, se vocês conseguirem ver ali, ó. Está um pouco escuro a imagem, mas muito marrom ali. A quantidade de sedimentos ficou em suspensão em um outro ângulo de Porto Alegre aqui, mostrando a cidade também. E o resultado é isso aí. Então, clima, com relevo, com hidrografia, com nós, né, acelerando, nós temos um grande papel nisso, infelizmente. Então, o que fazer para evitar isso aí? Ó, a gente está vendo essas cheias aqui. Olha as pessoas sofrendo. Aqui um monumento importante, aqui na cidade de Porto Alegre. E temos vários... Yuri, você quer falar daquele trabalho? Então, nós temos várias pessoas que estão sofrendo e passando por essa questão aqui, né? Então, o que a gente vai fazer para poder evitar isso? O que poderia ter sido feito, na verdade, né? Então,
o que a gente tem insistido é no mapeamento, ou seja, delimitar. Já está ocupado. Não tem como a gente pegar e falar, ó, todo mundo tem que sair daí. Em alguns locais não tem jeito, né? Mas imagina vocês, tá? Vocês moram na casa de vocês e alguém chega lá e fala assim, vocês têm que sair daí. É difícil, né? É difícil. Mesmo a gente tem muito apego ou não, a gente está na nossa casa, já está acostumado com aquilo ali. Imagina as pessoas que estão ali há muitos anos, é muito difícil, é muito delicada essa situação. Então, é delimitar o que é área de risco. Para pelo menos a gente ter um controle espacial de, olha, essa área é de risco, essa não, essa é de possível risco. Esse é um trabalho que precisa ser feito. E que agora que as autoridades estão dando um pouco de importância e vão começar a financiar projetos para a gente delimitar essas áreas de risco geológico e geomorfológico, que é mapear exatamente com os elementos que eu mostrei. Relevo, clima, precipitação, inclinação, né, declive das áreas ou não, e tipo de material, para a gente poder chegar a um diagnóstico. E não adianta nada ter e não continuar, e monitorar. Ficar monitorando, atualizando essas áreas e dando um apoio científico. O que é isso? Verba para financiar a pesquisa. O governo precisa fazer isso e agora eles estão fazendo efetivamente isso, porque viram o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Há pouco tempo atrás aconteceu, não sei se vocês lembram, em Petrópolis, aconteceu na Bahia e aconteceu aonde aqui, pertinho da gente? Mimoso. Mimoso, né? Então Mimoso foi uma cidade aqui no sul do estado que sofreu muito com a enchente e com o deslizamento de terra, que é uma área montanhosa, né? Mimoso fica exatamente encaixado num vale e aconteceu essa tragédia ali também. Então as pessoas, isso tem aumentado. Então a questão é que a frequência está sendo cada vez maior. Então o monitoramento climático também é importante. O monitoramento climático, de vários do que eu falei aqui, talvez seja o único que a gente consiga. Eu não consigo prever terremoto. Eu não consigo dizer para vocês, ó, daqui a 2 dias vai ter terremoto no Espírito Santo. Nem eu, nem ninguém no mundo. Terremoto não tem como a gente prever. É como a crosta vai se movimentar ali e acabou. A gente não tem como saber como o magma vai se movimentar ali embaixo da Terra. Agora o clima a gente consegue prever. A gente sabe conseguir acompanhar essa dinâmica atmosférica do planeta. Ele sim. Então o monitoramento climático é essencial, porque a gente vai saber quando vai chover, qual a quantidade de chuva que vem, a direção que ela vem e aonde que ela vai cair. Então esse monitoramento climático ele já tem sido feito, só precisa ser mais aprimorado e amplamente nas outras áreas também acontecer. Intensificação de programa de redução de emissão de dióxido de carbono, né? Isso tem sido feito, mas ainda muito pequenininho. Mas isso aqui não é só para nós, não. Acho que grandes indústrias também precisam olhar isso. Que é aí onde acontece a maior emissão do dióxido de carbono, que é o que acontece, que atrapalha, que causa um efeito estufa na gente. E as cidades esponjas, não sei se vocês ouviram falar, têm sido muito utilizadas, né, nos países mais desenvolvidos, ainda não tem no Brasil, mas são cidades onde você tem próximo a essas áreas urbanas alguns elementos de vegetação e próprios arquitetônicos que funcionam como uma esponja para quando chover e evitar com que essa enchente ela se propague por toda a cidade. É uma tecnologia mais avançada, mas até agora os estudos têm mostrado que tem funcionado já em algumas cidades que sofrem com as mudanças climáticas. Bom, é isso, pessoal. Aqui eu vou deixar o nosso contato do Instagram, se vocês puderem seguir, quiserem entrar em contato com a gente, tá? E estou à disposição se quiserem também tirar alguma dúvida, alguma pergunta, e eu agradeço imensamente vocês terem me ouvido. Obrigada.